Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Realizou-se esta manhã a primeira reunião da Câmara Municipal de Vizela do mandato 2017-2021. Já passaram 18 dias sobre as eleições autárquicas, mas o clima continua a ser de tensão entre os interlocutores das várias forças políticas. Em cima da mesa estiveram temas como a proteção civil, a delegação de competências, assente num acordo pós-eleitoral entre o Movimento Vizela Sempre e coligação PSD-CDS-PP e ainda uma sindicância às contas municipais. A sessão foi antecedida por um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dos incêndios, tragédia que não foi esquecida no período de intervenção dos vereadores. Mas o vereador do Partido Socialista, João Elídio Costa, foi mais longe, quis saber se o presidente Vítor Hugo Salgado irá nomear o coordenador municipal da Proteção e Socorro e em que moldes terá lugar a criação da equipa municipal de sapadores florestais, medida que constava do programa eleitoral do Movimento Vizela Sempre. A Proteção Civil nunca cuidou devidamente tão bem a nossa floresta. Construção de habitação sem o mínimo de proteção nas áreas e zonas que a lei determina. Ao mesmo tempo, aproveitar para mais uma vez questionar o Sr. Presidente relativamente à promessa que foi feita em 2016. Ele fez uma promessa formal de que logo que fosse Presidente de Câmara nomearia imediatamente o Comandante Municipal, com uma alteração regulamentar, e eliminou a figura do Comandante Municipal e foi criado Coordenador Municipal de Proteção e Socorro. É uma questão que é premente e é importante. Vizela precisa, na realidade, saber o que é que vai ser feito e ao mesmo tempo saber se o Sr. Presidente vai cumprir com aquilo que prometeu e está inserido no seu programa eleitoral relativamente à criação de uma equipa de sapadores florestais. Sobre as questões levantadas por João Elídio Costa, Vítor Hugo Salgado lembrou que o atual Executivo só iniciou a sua atividade na autarquia na última segunda-feira e que está nesta altura a trabalhar no projeto que sairá dos 2 programas implícitos no acordo pós-eleitoral assinado com a coligação. Desta feita, assumiu ser ainda precoce assumir qualquer decisão. No entanto, adiantou que já esta semana esteve reunido com a direção da Real Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela. O Partido Socialista está aqui para fiscalizar, entre aspas, no Executivo, nas reuniões de Câmara, a nossa atividade, e daí que todas as questões que queiram colocar nós iremos responder, porque essa é a forma que nós sabemos estar, uma forma transparente, clara, sem qualquer tipo de dúvidas, sem qualquer tipo de nuances. O nosso objetivo é alterar a relação entre a Câmara Municipal e os Bombeiros. A Câmara Municipal e os Bombeiros tinha uma relação que era muito limitada, sobretudo à questão financeira e protocolar. E a reunião que nós tivemos ontem aqui foi uma reunião bastante agradável e produtiva, no sentido de ultrapassar a questão financeira e protocolar para uma questão funcional. Tudo numa lógica de termos em consideração a mais-valia para os municípios e a ajuda de tudo que a Câmara Municipal possa ser mais-valia para os próprios bombeiros voluntários de Vizela. Ainda no período antes da ordem do dia, tomou da palavra Fátima Andrade. A vereadora da coligação PSD-CDS-PP veio dizer que na próxima reunião apresentará uma proposta na qual será solicitada uma sindicância às contas municipais. Que eu penso que se deve começar pelo solo. Se efetivamente andamos 4 anos submetidos a um PAEL, sabemos perfeitamente quais as consequências gravíssimas para os vizelenses. Sabemos perfeitamente que o bem-estar dos vizelenses foi posto em causa, nomeadamente por causa dos impostos ao máximo e isso refletiu-se em toda a sua qualidade de vida. Então temos que começar por algum lado e essa era a nossa primeira premissa durante a campanha eleitoral. E eu penso que quando se faz uma promessa aos eleitores é para se cumprir. Do lado do Executivo, Vítor Hugo Salgado afirmou que também é sua intenção avançar para uma auditoria externa e que terá em vista não só a avaliação das contas, mas também a fiscalização dos procedimentos internos de funcionamento. Pedi ao anterior Presidente da Câmara, estando eu em funções e com responsabilidade na área financeira, 3 auditorias em 3 períodos distintos e o Sr. Presidente da Câmara recusou-a, atendendo que agora vou iniciar funções, vou fazer essa auditoria. Uma auditoria que será dividida em 2 vertentes distintas. Em primeiro lugar, uma auditoria às contas do município, conforme que eu solicitei ao Sr. Presidente da Câmara e que efetivamente ele não permitiu fazer.
e uma segunda, uma auditoria aos procedimentos internos de funcionamento. Isto para fazermos uma análise aprofundada do ponto de situação da Câmara Municipal de Vizela. Como é que chegamos aqui, como é que estamos a trabalhar e que soluções é que temos que, de certa forma, apresentar e perceber, sobretudo, qual o fundamento de uma dívida que aumentou em 3 anos, sensivelmente, de cerca de 3 milhões de euros para 16 milhões de euros numa dívida de curto prazo. Da ordem de trabalhos constava a proposta de fixação de vereadores em regime de meio tempo. Vítor Hugo Salgado designou 2 vereadores a tempo inteiro, Agostinha Freitas e Jorge Pedrosa, e um vereador a meio tempo, Joaquim Meireles. A proposta foi aprovada por maioria. Contou com a abstenção de Fátima Andrade e os votos contra dos vereadores do Partido Socialista. Para justificar a sua tomada de posição, Dora Gaspar citou entrevistas concedidas por Vítor Hugo Salgado e Jorge Pedrosa ao Jornal Notícias, artigos de opinião publicados no RV Jornal e frases proferidas em comícios de campanha eleitoral, nos quais foram sendo visíveis as diferenças que existiam na altura entre os candidatos do movimento e da coligação, não aceitando por isso que estes pudessem, numa semana e meia, chegar a um acordo pós-eleitoral. A política não vale tudo. Nós temos memória, o povo de Vizela tem memória e merece ser respeitado, e não foi respeitada a sua vontade. Não foi respeitada a vontade de quem votou na coligação PSD-CDS e não foi respeitada a vontade de quem votou no Partido Socialista, que não quis dar a maioria ao movimento Vítor Hugo Salgado. Dizer que seria desgastante e difícil governar em minoria continua a ser o apanágio da vitimização política. Isto porque eu recordo que no último ano e meio o Partido Socialista governou em minoria na Câmara Municipal de Vizela. Depois da exoneração do vereador, estivemos apenas em exercício 3 vereadores, quando o Executivo é composto por 7. O mesmo já havia acontecido 2 anos antes das eleições de 2013, que também governamos em minoria. Foi desgastante, foi cansativo, mas foi para isso que os vizelenses nos mandataram. João Elídio Costa também vai afirmar que é justo que os vizelenses tomem conhecimento do conteúdo deste acordo pós-eleitoral e Vítor Hugo Salgado garantiu que este estará plasmado no documento de delegação de competências que amanhã fará chegar a toda a variação. Claro que sim, não há qualquer tipo de problema em publicar ou tornar público o acordo. O acordo é uma questão que assenta sobretudo na delegação de competências e disse ao PS que amanhã será distribuída a delegação de competências, que de certa forma define os meios pelos quais foram acertados a governação e a estabilidade na Câmara Municipal de Vizela. Sentindo-se implicada na discussão, Fátima Andrade também se quis dirigir aos presentes, dizendo que a sua situação na Câmara de Vizela é bastante delicada. De certa forma, uma discordância de que o acordo fosse feito. Eu também não estou de acordo, não é? Mas a minha situação é diferente da deles. Há dois vereadores eleitos. É-nos pedido uma coligação porque seria ingovernável a Câmara, isto é, ela poderia ser governada através do duodécimos, mas isto cairia, nós sabemos que cairia a Câmara e seriam feitas eleições e aí sim haveria um aumento de despesa que o Sr. Presidente, o Sr. Dr. Vítor Hugo está, por causa da despesa, não nomeou mais outro vereador a meio tempo que fosse. Hoje já houve, portanto, manifestações de voto diferentes entre a doutora Fátima Andrade e o Dr. Jorge Pedrosa. Fátima, isso tem a ver com a minha liberdade. Eu disse que só nessa condição, liberdade de me exprimir, de expor e também de fiscalizar. Aliás, a doutora Fátima Anjos sabe perfeitamente que eu perguntei pelas contas. Eu vou ser uma das pessoas que vão fiscalizar as contas deste Conselho. Esta manhã, a variação debruçou-se ainda sobre a indicação do representante do município na Assembleia Geral da Vimágua. A proposta acabou aprovada por maioria, apenas houve uma abstenção por parte de Fátima Andrade. Por unanimidade foram aprovadas as propostas de fixação de seguro de acidentes pessoais para o Presidente e os vereadores do Executivo Municipal, bem como as propostas de dispensa de leitura de atas e de abertura de contas bancárias tituladas pelo município. As reuniões do Executivo Municipal passarão a realizar-se às terças-feiras, às 10 da manhã. A próxima sessão está marcada para o dia 31 de outubro.